Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Você sabe o que é um bumerangue? Bumerangue era uma madeira, é uma madeira encurvada, né, afiada, que era usada pelos aborígenes, em uma tribo indígena australiana, como instrumento de caça. E eles lançavam na direção de um alvo. Quando aquele bumerangue não alcançava o alvo, pelo movimento aerodinâmica, ele voltava para a sua origem na mesma intensidade, caía ali perto da pessoa, e alguns mais peritos vinham na mão novamente. O que Deus está falando para nós aqui, Ele está falando sobre o efeito bumerangue na vida do crente. Ele diz, uma vez que Deus abençoou a Abrão, se alguém amaldiçoar Abrão, ele diz, será também amaldiçoado. Mas ele não está dizendo que Deus vai amaldiçoar. Não é assim, Deus vai lançar a maldição. O que ele está dizendo é o seguinte: Abrão é abençoado. Se alguém lança maldição sobre Abrão, o bumerangue não chega nele, não alcança o alvo. O que acontece com ele? Ele retorna para onde? Para a sua origem. Todavia, ao liberar essa bênção, o Senhor também, Ele deixa aqui um outro princípio, que é o princípio da bênção multiplicada. Porque Ele diz, qualquer pessoa que abençoar a quem Deus já abençoou, será abençoada. Se você encontra alguém que tem a bênção de Deus e você abençoa, Ele diz, você será abençoado. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Quantos querem ter a bênção multiplicada? Então, observe o que diz a palavra de Deus. Quando é que eu multiplico a bênção, pastor, na minha vida? Primeiro, quando você honra aquilo a que Deus valoriza. Quando você honra o que Deus honra. Quando você abençoa aquilo que Deus abençoa. Então o raciocínio aqui é bem simples. Se Deus abençoa algo ou alguém, e eu decido abençoar, aquela bênção será multiplicada na minha vida. Então o que você vai aprender agora, meu irmão, tem o poder de mudar os seus relacionamentos, de afetar a sua família, de melhorar a sua convivência, o seu relacionamento conjugal, os seus relacionamentos de maneira geral. Todas as áreas da sua vida podem ser afetadas por essa palavra. Veja, a palavra hebraica para honra é kabad. Kabad. Substantivo é kabod. Kabod é glória. Quando nós cantamos uma música, né? Derrama a tua Shekinah, vem com peso da tua glória, porque glória significa isso, dar peso a alguma coisa. Quando você diz que honra ao Senhor, você está dando peso à presença do Senhor. Você está valorizando a palavra do Senhor na sua vida. Então, quando você honra uma pessoa, o que significa? Kabod é peso. Você está dando peso, você está valorizando aquela pessoa, a sua presença, a sua palavra. Agora observe, a palavra glória é kabod em hebraico. E quando eu dou atenção, quando eu valorizo, eu estou dando glória, porque eu estou dando peso. Então vamos imaginar aqui no relacionamento conjugal. Quando eu dou atenção à minha esposa, eu estou atribuindo valor a ela, eu estou dando peso às suas palavras, eu considero, eu a ouço com atenção, eu valorizo a sua presença, eu estou coroando-a de glória, eu estou dando peso, eu estou honrando. Agora, a palavra maldição, que seria o oposto, é kalal. Kabod é glória, é também traduzido como bênção, dá peso. Kalal é maldição. E essa palavra kalal significa exatamente isso: estimar pouco, fazer pouco, tratar com desdém, subestimar alguém. Mas a Bíblia não usa dessa forma, ela traduz como maldição, embora tenha outra palavra para maldição. Ará é maldição, mas kalal é você tratar com desprezo alguém. A Bíblia diz que também é maldição. Então vamos imaginar,
Você que é pai, quando o seu filho vem conversar com você e você diz, não, depois você fala, você não dá atenção, do ponto de vista de calar, isso é uma maldição, você está desprezando. E o que acontece? O coração da criança vai se distanciando do coração dos seus pais. E toda vez que a criança quer conversar, o pai diz, vai para lá, papai, mamãe, vai para lá, agora não, vai para lá, e a criança cresce, vai para lá. Quando a criança está grande, aí o pai diz assim, filho, vem para cá, mas aí ele não quer vir mais, entendeu? Porque ele ouviu a vida toda o quê? Vai para lá, e agora ele está velho, ele já não visita o pai, ele já não liga, entende? Porque foi criada ali uma cultura. A minha esposa e as pastoras aqui, pastora Denise, as demais, que trabalham com a Rede Kids, elas sabem, e foi a minha esposa que me ensinou isso. Ela falou, Ricardo, se você vai falar com uma criança, você tem que abaixar, ou você abaixa para falar com a criança, ou você levanta a criança, porque a criança não pode falar com você assim, é uma maneira de você não valorizá-la. Então, quando vem uma família, você vai cumprimentar uma família, ali tem o pai, tem a mãe, e tem uma criança. Alguém chega lá, como é que tá? Tudo bem? Você? Tudo bem? E a criança fica ali. Não, você fala com a criança também. Tem o pai, a mãe e a criança também. Amém? Estão comigo? Um silêncio aqui hoje. Veja, nem sempre você amaldiçoa usando a palavra maldição. E nem sempre você abençoa usando a palavra bênção. Por exemplo, quando Balaão, ele foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, ele disse assim, olha, contra Jacó não há encantamento. Deus não viu iniquidade em Jacó, Deus não viu pecado em Israel, não contemplou desventura em Israel. Ele não usou a palavra bênção, mas Balaque ficou chateado com ele, falou, eu te contratei para amaldiçoar, e você está abençoando. Ele não disse eu abençoo, ele só falou o seguinte, olha, esse povo aí, Deus não está vendo nada, ele não estava vendo, por quê? Porque sobre eles estava o sacrifício do cordeiro. Você lembra da história bíblica? Balaão, quando vai amaldiçoar o povo de Deus, ele está no alto de uma montanha, o povo está acampado, e as tribos de Israel acampavam assim, era 3 para norte, 3 para sul, 3 para leste, 3 para oeste, e quando você olhava de cima, elas estavam acampadas no meio do tabernáculo, e em volta o formato de uma cruz. Quando Balaão vai amaldiçoar, o que ele vê? A cruz. Onde a obra da cruz repousa, não há maldição. Amém? Por isso ele diz, contra a tua vida, Israel, não vale encantamento, não vale obra de feitiçaria, não vale absolutamente praga alguma. O Salmo diz, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, porque ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, de forma que o teu pé não tropece em pedra alguma. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Aleluia, glória a Deus. Mas houve também um momento no Novo Testamento em que Jesus caminhava com os discípulos. Jesus viu uma figueira cheia de folhas, e quando a figueira está cheia de folhas, ela está anunciando que tem fruto. E Jesus se aproximou da figueira para pegar um fruto. Ele olhou, afastou os galhos, não tinha fruto. E Jesus falou assim, nunca mais nasça fruto de ti. E foi embora, ele e os 12 discípulos. Quando eles retornam no dia seguinte, Pedro, que era mais aguçado, mais observador que os demais discípulos, dizem, Senhor, a figueira a que tu amaldiçoaste secou da raiz para cima. Isso é interessante, porque quando uma árvore seca, ela seca de cima para baixo. As folhas vão secando, fica murcho, os galhos vão enfraquecendo, por último é a raiz. Mas porque Jesus falou, nunca mais nasça fruto de ti, a figueira secou da raiz para cima. Mas Jesus não falou, eu te amaldiçoo, figueira, mas ele falou, nunca mais nasça fruto de ti. E isso foi interpretado por Pedro como maldição. Então nem sempre você usa a palavra abençoar quando você abençoa, e nem sempre amaldiçoar quando você amaldiçoa, mas as suas atitudes podem ser atitudes de bênção ou de maldição. Então na nossa casa, até hoje, os meus filhos,
mesmo Natan, que é casado, ainda tem o hábito, e eu fui criado assim, de tomar a bênção, né? Eu falo sempre: eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo, meu filho. Minha mãe, quando fala comigo também, ela diz: eu te abençoo, meu filho, você é muito abençoado. Ela fala: ô menina abençoada. Isso é bom. Bênção de mãe é bom, bênção de pai a gente não despreza nunca. Amém, queridos? Mas a atitude, muitas vezes você não usa a palavra bênção, mas você abençoa quando você dá peso, quando você dá atenção, quando você para ouvir, quando você se curva para prestar atenção. Por isso é tão importante entender a seriedade dessa palavra de Deus. Ele diz: abençoarei os que te abençoarem. Veja só, 2 vezes aparece a palavra bênção. Abençoarei os que te abençoarem, mas também amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nesse texto, amaldiçoar aparece 2 vezes e bênção aparece 2 vezes. Só que, olha o que é interessante. O Senhor diz amaldiçoarei usando a palavra ará. Ará é maldição. Lembra que quando a arca de Noé repousou, as águas baixaram, ela repousou sobre um monte. Esse monte a Bíblia chama de Ararat. Ararat significa maldição removida. Ará, maldição. Ararat, maldição removida. Passou o dilúvio. Ele diz: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Só que quando ele usa a palavra amaldiçoar, no português é tudo maldição, mas no hebraico não. Uma é maldição e outra é fazer pouco. O que ele está dizendo? Vou amaldiçoar quem fizer pouco de você, quem desprezar você, quem não estimar você, quem não der a você o devido valor. Por isso, irmãos, nós precisamos ser muito tementes a Deus. Nós não podemos fazer piada com as pessoas, de maneira que as pessoas se sintam diminuídas, desprezadas, que a sua estima vá para baixo. Porque se uma pessoa é abençoada de Deus e você não a estima, ele diz: amaldiçoarei aqueles que fizerem, que te tratarem com desdém, aqueles que fizerem pouco de você. E na nossa cultura, a cultura latino-americana é um pouco diferente da cultura asiática. A cultura asiática, por mais, não é todo mundo, mas ela ainda ela valoriza mais as questões de honra. A pessoa mais velha, o professor, o chefe, o líder espiritual, eles são tratados de maneiras diferentes. A cultura latina é uma cultura de muito desdém. É uma cultura assim de muita zombaria, muito escárnio. E a gente percebe nos relacionamentos que à medida que as pessoas vão se tornando íntimas, as brincadeiras se tornam assim, muito colocando a pessoa para baixo. Então é comum você ver alguém encontrando lá 2 homens se cumprimentando, falando: cara, tu tá acabado, hein? E aquele joelho bichado, como é que tá? Rapaz, você tá velho, hein? Ó, engordou. Veja só, você cumprimenta uma pessoa, ouve isso, como é que você sai? Sua energia baixa, não é? Você sai ali desmotivado. E como é que o crente fala com o outro? Ô mais que vencedor, abençoado, filho do Deus Altíssimo, não é verdade? Ele abençoa. Então você tem que ter cuidado, porque às vezes nas brincadeiras, vamos fazer a brincadeira, mas vamos fazer a brincadeira de maneira que levanta a pessoa, né? Levanta a pessoa. Então, um dia desse, alguém falou para mim assim, o irmão falou assim para mim: ai pastor, gostei dessa sua calça, ela combina muito com esse sapato, com a meia invisível. Eu falei: pois é, irmão, uma coisa que eu não acostumei é esse negócio de não ter a meia. Eu gosto de usar meias. Aí ele falou: ah, eu acho horrível. Eu falei: não, eu não acho horrível, eu acho elegante. Mas é elegante para alguns. Para mim é que eu achei que não ficou tão bem, né? Embora os irmãos aqui fizeram uma torcida, né? Tira a meia, pastor, na conferência, né? Mas assim, mas eu acho elegante. Eu acho elegante quem usa. Tem gente que combina fácil com as coisas, né? Mas a minha geração analógica já não. Vai estar um silêncio aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou vocês estão refletindo as coisas? É isso? Então, claro, dizer assim: eu te abençoo é muito importante. Mas nós liberamos bênção quando nós atribuímos valor, quando nós damos peso àquilo que Deus dá.
A palavra de Deus diz lá em Êxodo 20, verso 12: filhos, preste atenção, filhos, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra que o Senhor te dá. Aí em Deuteronômio ele diz assim: maldito aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe. Quando ele diz honra, abençoe o teu pai, abençoe a tua mãe, trate com honra, para que seus dias se prolonguem. Mas quando ele diz assim, olha, maldito aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe, ele usa a palavra calau, quer dizer, fez pouco caso. Seu pai está falando, você está dando de ombros. Sua mãe está falando, você não está nem aí. Você nem olha, você não presta atenção.